O Evangelho de Lucas, da Anunciação, capítulo 1, versículo 26. E eu preparei, gente, uma formação, escrevi uma formação não muito extensa, mas um pouco mais densa, mas eu gostaria muito que vocês tivessem bastante atenção em alguns aspectos. É claro, vai chamar a atenção em diferentes pontos para cada um, porque cada um traz uma percepção diferente. Isso é a riqueza de estarmos juntos e depois podermos partilhar um pouco. Então, eu gostaria muito, enquanto eu estiver proferindo a formação, as palavras ou as frases ou o instante que mais lhe tocar, você possa escrever, porque eu vou falar muito rapidamente, depois nós vamos refletir juntos, tá certo? Mas para iluminar, nós vamos escutar o Evangelho da Anunciação. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Interessante da tradução, das traduções, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, porque existem palavras, aspectos que nos fazem entender a palavra de Deus de uma nova maneira. Nós temos um convite, e depois do convite nós temos uma aceitação. Ela não questiona por dúvida, mas ela coloca-se em sentido de tentar descobrir como se daria. Uma disposição ou uma resposta naturalmente humana. Porque, claro, se algo ou alguém chega para nós nos questionando, nos dizendo, comunicando algo, a gente, em primeiro instante, fica se perguntando como poderia isso se dar. Mas o não temas do anjo foi o suficiente para que ela fincasse a fé naquela palavra, não temas, né? Então, para nós, o chamado, o convite, nós nos questionamos quanto à nossa fragilidade, que não é aqui a situação da Virgem Maria, mas nós nos questionamos por diversos aspectos, mas poucas vezes nós nos deixamos sensibilizar, como Maria foi e permitiu-se se sensibilizar, na confiança total de um não temas. E também algo importantíssimo da tradução dessa palavra, que eu acho assim diferente das outras. Nas outras Bíblias, nós encontramos uma resposta que diz assim: eis aqui. A Virgem Maria responde: eis aqui. Mas aqui ela assume
a nova identidade. Então, a primeira coisa para nós, quanto ao convite, quanto ao carisma, quanto àquilo que nós vamos nos debruçando para estudar e para nos identificarmos mais, nós precisamos fazer como Maria, aqui nesta tradução, nos dá o exemplo. Eu sou a serva do Senhor. Isso é belíssimo, não é? Porque ela não diz apenas, aqui estou, dispõe de mim como tu queres, né? Não é somente. Porque esse estou, dispõe de mim, às vezes a nossa oração de entrega, ela é muito superficial. Mas quando nós dizemos quem somos, né? Quando você se apresenta, você diz, eu sou o padre Tiago, eu sou Jaqueline, Luísa, Magela. Então, você está dando quem você é para o outro. Você permite que o outro lhe acesse, né? Tenha condição de chegar até a tua identidade mais profunda. Então, nós precisamos fazer isso em relação à resposta a Deus. Nós precisamos aderir como resposta de identidade. Eu sou. E para a comunidade, vocês precisam entender perfeitamente isso para não ficarem apenas no que é superficial. Meus irmãos, ao contemplarmos o mistério do nosso chamado, somos conduzidos naturalmente à cena da Anunciação, narrada no Evangelho de Lucas. Ali não vemos apenas um episódio da vida de Maria, mas o verdadeiro paradigma de toda vocação cristã. Deus entra na história, toma a iniciativa, dirige a palavra, mas não invade. Ele espera, ele propõe, ele chama. E tudo fica suspenso diante de uma resposta. Veja, o Deus que sustenta o mundo fica suspenso diante da fragilidade da minha e da tua resposta. Ele se subjuga ao nosso querer. E é isso que faz de Deus um Deus grande. Porque Ele é capaz de esperar. Meu Deus. Né? Isso é belíssimo. Já aqui a gente já poderia parar e conversar muito. Porque a gente diz, mas eu já respondi. Será mesmo? Ou ainda preciso responder com o assumir verdadeiramente a identidade, né? Ele chama. E tudo fica suspenso diante de uma resposta. O anjo anuncia, mas o céu aguarda. O Verbo eterno, por assim dizer, está à porta da liberdade humana. O Verbo eterno fica batendo à porta da liberdade humana. E é nesse instante que Maria pronuncia o seu sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim não é apenas um ato de piedade. É um acontecimento ontológico, é uma mudança que acontece em Maria. Algo muda para sempre. Como ensina Santo Agostinho, Maria concebeu Cristo primeiro no coração, pela fé, antes de concebê-lo no ventre. Ou seja, a adesão interior precede a realidade visível. A fé gera a vida. Então, o que nós podemos entender nesse primeiro momento? Nós precisamos aderir ao Cristo com mudança de identidade. A nossa vida precisa mudar verdadeiramente. Foi aquela pergunta que eu fiz hoje na homilia às pessoas. O que de nós difere daqueles que não creem? O que em nós é naturalmente diferente, não por soberba, não por sermos melhores, não, mas porque aderimos, porque somos discípulos, porque somos consagrados,
porque temos um carisma que o outro não tem, porque naturalmente não é chamado, mas o carisma, paz e bem, imprime nos corações aspectos diferentes da vida, de como enxergar a vida. Então, como eu, consagrado, como eu, inserido nesse carisma, respondo ao mundo, respondo aos meus irmãos. O que difere de mim daqueles que não carregam a aliança e o Cristo vazado? Porque se sou igual aos demais, sou mais do que é comum. E não podemos ser. Não podemos, porque damos, ou continuamos a dar o nosso sim. A fé gera vida, vida nova. E aqui está uma verdade decisiva para nós. Todo sim dado a Deus não é estéril. Ele é fecundo. Ele gera. Quando o homem responde a Deus com liberdade, algo novo nasce. Não apenas fora, mas dentro. O sim de Maria não apenas a levou a fazer algo, fez dela alguém novo. Então, quando eu dou um sim a um carisma, eu não estou dando sim para exercer o meu ministério de música, de pregação, de missão de paz. Que às vezes a gente fica, eu vou entrar na paz e bem. E o momento parece que o mais esperado é quando eu vou escolher o meu serviço, né? Não é apenas fora, mas dentro. O sim de Maria não apenas a levou a fazer algo, fez dela alguém novo. Então o nosso sim não nos leva apenas a fazer algo, a exercer, a colocar os dons a serviço. Isso é bonito, é belo, também é necessário. Mas antes o meu olhar volta para o meu interior, porque daquele gesto, daquela entrega, o Senhor deseja me fazer alguém novo. Ela deixa de ser simplesmente uma jovem de Nazaré e se torna a mãe de Deus, a Theotokos, como proclamado pelo concílio de Éfeso. Sua identidade é transformada pela sua resposta. Sua identidade é transformada pela sua resposta. Se a nossa identidade não está sendo transformada pela nossa resposta, porque a nossa resposta está capenga, está frágil, está epiderme, está no superficial. Que a nossa identidade é transformada pela nossa resposta, é claro. E isso é gradativamente também, paulatinamente também, mas é crescente. Não pode ser ascendente, tem que ser descendente, precisa ser ascendente. Exatamente. Então a gente não pode passar uma vida inteira. Há quantos anos estou na comunidade? 5, 10, 15? Não mudou nada. Não mudou nada na comunidade, não mudou nada em você. Em você que não mudou. Não foi a comunidade que não mudou, não. Que ela está com os mesmos paradigmas, com as mesmas propostas que o Senhor deu desde o início em seu carisma para mudar a nossa vida, né? Então, sua identidade é transformada pela sua resposta. Ela deixa de ser Maria de Nazaré para ser a mãe de Deus. E nós? E nós? Ainda estamos naquela mesma identidade? A nossa resposta mudou quem somos? Isso revela algo profundo sobre a antropologia cristã. Ou seja, o homem não é um ser fechado em si mesmo. Ele é um ser de relação, um ser chamado, um ser que se realiza na resposta. Então, eu não me sinto satisfeito na comunidade mais, é porque você não se realizou, porque você não respondeu. Porque se você respondeu, você se realiza. Eu sou realizado na minha vocação. Não seria outra coisa, porque eu não teria capacidade hoje de pensar, eu sem ser padre. Só se Deus quisesse de mim outra coisa e me chamasse
Ah, e a voz de Deus é outra coisa, né? Mas eu vou me realizando naquilo que faço. Então, eu vou para Cascavel toda segunda-feira, ou então no final da noite de domingo. Vou por causa da minha responsabilidade com os meus pais. Às vezes eu não tenho missa na terça, tenho só na quarta, porque eu tenho um vigário e ele celebra também, às vezes na terça-feira, às vezes sou eu, às vezes é ele. E eu poderia estar lá e voltar só quarta-feira, mas eu não consigo. Eu me perturbo. Por quê? Porque eu me realizo onde Deus me colocou. Então, lá estão os meus pais. Eu tenho responsabilidade, eu tenho amor, eu cuido, mas o meu dia de descanso é só segunda. Então, terça-feira eu tenho que voltar. Então, terça-feira de manhã eu já fico querendo estar. Então, essa perturbação, ela é a resposta daquilo que eu me determinei a ser, né? Fui chamado a ser. Então, se nós não nos sentimos incomodados quando estamos fora da nossa identidade, do nosso chamado, alguma coisa está nos chamando a atenção para que possamos refletir. Nós não estamos respondendo ao nosso chamado como deveríamos e logo não estamos nos realizando na resposta. Porque Deus não nos chama a uma vocação específica para ficarmos vazios, insatisfeitos, incomodados, desacomodados. Deus nos chama para uma realização. Ele me realiza como padre, Ele realiza você como casal, Ele realiza você como celibatário, Ele realiza você como leigo, Ele realiza você como músico, Ele realiza você como ministro, Ele realiza, tá? Mas nos transforma pela resposta. Eu preciso responder. Isso é algo que se dá no cotidiano. Isso revela algo profundo sobre a liberdade humana. Não é apenas a capacidade de escolher entre opções, mas a capacidade de aderir ao bem, de acolher a vontade de Deus e assim tornar-se plenamente quem se é. Nesse sentido, há uma profunda consonância com a intuição de um filósofo, Søren Kierkegaard, que afirmava que o homem se encontra verdadeiramente quando se coloca diante do absoluto. E também com o drama escrito por Dostoiévski, para quem o homem é um mistério em permanente tensão, chamado a decidir-se. E veja, não é o que mais nos incomoda na vida? É decidir. Ficamos tensionados mesmo, né? A filosofia já nos garantia isso, né? Ficamos incomodados quando nós temos que decidir, até diante de algo bom. Muito ainda, mas diante de algo que pode mudar a nossa identidade. Se a gente fica indeciso diante de uma roupa, diante de comer, de alimento. Então, ainda mais diante de algo que pode mudar a minha vida, a minha identidade. Então, isso nos incomoda. Somos chamados a decidir. Mas o sim não é sentimento. Eu vou, será porque eu estou me sentindo bem? Não é sentimento o sim. Maria não responde com impulso emocional, desnorteada. A gente ficaria desnorteado se a gente visse um anjo, eu sairia correndo. Mas Maria não é impulso emocional. Ela pergunta como acontecerá isso, não porque é uma dúvida, mas é discernimento. Ela quer compreender para aderir com verdade. Maria quer compreender para aderir com verdade. Então a gente precisa compreender aquilo que eu comecei a falar no início, né? Compreender mais a palavra de Deus, compreender mais o carisma, compreender mais os estatutos, compreender mais as orações próprias, compreender mais para aderir. Se eu não compreendo,
para mim, não faz sentido. Não faz sentido rezar, não faz sentido adorar, não faz sentido rezar o saltério de adoração, o dia a dia da paz. Eu não sei o que é. Não faz parte de mim, da minha identidade. Então, eu não rezo. Compreender para aderir com verdade. E uma vez compreendido o essencial, que se trata de Deus e de sua vontade, ela se entrega totalmente. Aqui entramos no campo da vida concreta. Todo sim verdadeiro exige encarnação. Não permanece no plano das ideias. Ele reorganiza a vida, reorienta hábitos, redefine prioridades. Veja, quando eu conheci a comunidade, eu desejava todos os dias que chegasse à noite para que eu pudesse ir para a comunidade. Eu reorientei a minha vida. E reorganizei os meus hábitos em torno daquilo que o Senhor me chamava. Então eu voltava, eu priorizava, eu entendia que é lá que eu deveria estar. A minha identidade era aquela. E a nossa vida deve caminhar desta forma, tá certo? Peço licença aqui a doutora Luísa para adentrar no campo dela. A psicologia comportamental nos ajuda a perceber que decisões profundas só se sustentam quando se traduzem em práticas estáveis. Veja só. Decisões profundas só se sustentam quando se traduzem em práticas estáveis. Quando vira hábito. Um sim que não altera a vida cotidiana é apenas intenção. Não vocação vivida. Olha, um sim que não altera a vida cotidiana é apenas intenção, não vocação vivida. E qual é o preço desse sim? Maria nos mostra. Não é pequeno. O faça-se a conduz ao desconhecido, à possibilidade de incompreensão, ao risco social, à dor. A profecia de Simeão anunciará que uma espada atravessará a sua alma. Gerar Cristo não é confortável. Gerar Cristo não é confortável. É entrar no mistério da cruz. E que mistério? É esse que vocês são conduzidos, chamados, atraídos, na paixão do Senhor, viver e promover a paz e o bem. E aqui encontramos a profunda sintonia com o carisma. Na paixão do Senhor, promover a paz e o bem. Não há paz autêntica que não passe pela entrega. Não há luz que não atravesse a noite. Cristo gera a paz através da cruz. A gente pensa que a paz é a resposta ou é o símbolo de uma vida tranquila. Humanamente é incompreensível. Exatamente, incompreensível. Cristo gera a paz através da cruz. E quem o gera na própria vida participará, para quem não sabe, fica sabendo agora, desse mesmo dinamismo. Desse mesmo dinamismo. Tá? Ainda mais aqueles que se assemelham, identificam com a paixão do Senhor. Por isso. A cofundadora perguntou o nome de Joana da Cruz. Eu disse agora aguente. Por isso, dizer sim a Deus é, de algum modo, tornar-se portador do crucificado. É tornar-se analogicamente alguém que carrega Cristo dentro de si. E isso exige vigilância, porque tudo aquilo que não é entregue a Deus dentro de nós se torna resistência à sua ação. Então tudo aquilo que em nós não é entregue a Deus, não é ofertado a Deus, se torna resistência à sua ação. E logo
vai causar uma grande tensão, né? Como posso dizer melhor? Vai causar em nós uma esquizofrenia espiritual. Esquizofrenia espiritual. Seremos perturbados, porque queremos dar apenas uma parte. Não queremos dar o tudo. A fecundidade espiritual depende da coerência interior. Isabel reconhece isso em Maria. Bendito é o fruto do teu ventre. O que está dentro transborda. A fé verdadeira se torna visível. Entretanto, há perigos. Um sim superficial, baseado apenas em emoção, não resiste ao tempo. Mais uma vez, pego aqui a literatura russa. Dostoiévski escreve que amar em sonho é fácil, mas amar na realidade é exigente e às vezes terrível. Terrível. Então, o que fica no plano das ideias é fácil da gente fazer, né? Caminhar, né? Mas quando aquilo cobra na vida, quando o amor cobra na vida, quando o irmão vem nos tirar o juízo, né? Quando as situações que nós não podemos controlar ou resolver batem a nossa porta, neste momento, amar, na realidade, passa a ser terrível. Mas foi no terrível da cruz que nós fomos todos salvos, né? O mesmo vale para a vida espiritual. É fácil dizer sim em um momento de fervor. Difícil é sustentar esse sim no cotidiano, no silêncio, na rotina, nas provações. A maturidade da fé se mede na perseverança. Somos maduros quando você chegar com os seus 70 anos e dizer: que belo trazia o sinal da comunidade. Porque a maturidade se dá na perseverança. Não podemos dizer que amamos até o final, porque o final ainda não chegou. Mas se no final você estiver ainda com a cruz sobre o seu peito, aí você vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Não é que você, não errei, não pequei, não, guardei, permaneci, perseverei, entreguei. Quem permanecer até o fim Será salvo. Exatamente. Precisa ser sustentado por uma disciplina espiritual. Eu acho que é o que nos falta. Disciplina. Oração fiel. Rezar o proposto pela comunidade. Vida sacramental. Exame de consciência. Precisa passar pela renúncia. Dizer sim a Deus implica dizer não a si mesmo. Precisa aprender a fidelidade no oculto. Porque a maior parte da vida de Maria não foi extraordinária aos olhos do mundo, mas foi profundamente fecunda diante de Deus. Você quer ser extraordinário aos olhos do mundo? Ou fecundo, profundamente fecundo diante de Deus? Faz-me como Maria. Mas aí a gente não quer a fecundidade do invisível. Fecundo diante de Deus. E por fim, precisa abrir-se à missão. Quem gera Cristo não o retém, mas o leva aos outros. Ilumina ambientes, constrói pontes, como dizia o Papa Francisco. Semeia a paz. Meus irmãos, Deus continua procurando, sim. Bonito, né? Deus continua procurando os sims. Não pessoas perfeitas, mas disponíveis. O mundo não será transformado apenas por ideias, mas por homens e mulheres que carregam Cristo dentro de si. Maria não explicou Deus ao mundo, ela o trouxe. Nós não somos chamados a explicar Deus, nós somos chamados a trazê-lo, levá-lo,
manifestá-lo. E essa é, em última análise, a nossa vocação. Que possamos compreender com profundidade e responsabilidade que o nosso sim não é apenas uma resposta momentânea, mas uma gestação. E tudo aquilo que não entregamos a Deus permanecerá estéril. Mas aquilo que colocamos nas mãos dele, isso se torna vida, se torna luz, se torna Cristo em nós. Amém? Pronto. Agora nós vamos partilhar.